Graça e paz, meus queridos, olha o Pastor Raul aqui e hoje eu trago um material muito importante para quem é reformado. Porque a gente fala de Lutero, muita gente fala de Calvino, até Martin Butzer, que está muito conhecido aqui no Brasil. Nós vemos tantas obras desses homens, tantos materiais que tratam desses homens, mas tem um reformador, em meio a tantos, que nós temos pouco material sobre ele, pelo menos não é tão popular. E essa obra do reverendo Everton Tokachik é uma obra de suma importância porque vai trazer esse reformador para a gente. Eu estou falando de Ulrich Zwingli, ou seja, Ulrico Zwinglio, a origem intelectual da reforma suíça. É um livro editado pela editora Peregrino, um presente de Deus pra gente, ó. Vamos já dar uma olhada, ó, já vamos direto para cá. Lembrando que Zwingli foi um grande reformador e lembre-se que ele e Lutero, os dois, ó, quebravam o pau a respeito da ceia, né? Não sei se vocês lembram disso. Então vamos lá, ó. Ulrico Zwinglio nasceu em Wildhaus, Toggenburg, em 1º de janeiro de 1484. Iniciou seus estudos aos 10 anos em Wesen, continuando a aprender filosofia, teologia e estudos humanísticos nas universidades de Viena e de Basileia, onde recebeu o título de mestre em artes. Após a sua graduação, ele foi ordenado pároco a fim de assumir a liderança eclesiástica em Glarus, de 1506 a 1516. Teve um breve pastorado na igreja de Einsiedeln, entre 1516 e 1518. Em 1º de janeiro de 1519, inicia o seu ministério na igreja principal de Zurique. Ele produziu os seus melhores escritos teológicos entre os anos de 1523 até a sua morte em 11 de outubro de 1531. Ulrico Zwinglio foi um homem além de sua época, mas sentindo as necessidades de seu povo. Ele revela a sua preocupação com os problemas da sociedade, envolvendo a preparação de um currículo educacional e a criação de escolas, mudanças na legislação territorial, o fechamento de monastérios e conventos, a criação de hospitais, o confronto com o bispo de Constança e o enfrentamento com os anabatistas. A força da pregação e dos seus escritos foram eficazes no tratamento dos conflitos que surgiram durante o seu pastorado em Zurique. É uma injustiça ignorar os feitos do homem que deu início ao movimento reformado na Suíça. Durante este último pastorado, ocorreram as suas maiores mudanças que definiram o seu programa de reforma. Esse livro, ele é um livro que ele vai trazer diversos escritos de Zwinglio e vai nos mostrar sua base teológica. Seria o ponto de partida para você conhecer. Vamos dar uma olhada aqui na resenha aqui atrás, ó. Há autores que são conhecidos, mas nunca lidos. Esse é o infeliz caso de Zwingli, ou Zwinglio. O problema é que não temos publicado no Brasil nenhuma obra do reformador. É impossível falar de história da reforma sem que seu nome seja mencionado entre Lutero e Calvino. Todavia, os seus escritos permanecem inacessíveis aos escritores de língua portuguesa. Esse livro possibilita a leitura de algumas obras do reformador suíço-alemão. Entretanto, não pense que você tem em mãos apenas a tradução dos textos originais, mas o desafio de redescobrir o seu pensamento a partir do seu contexto vivencial é facilitada com a sugestão de uma ampla bibliografia. Zwingli exerceu como reformador múltiplos chamados para eficientemente realizar seu programa de reforma. Um contínuo estudioso das escrituras, da filosofia e teologia. Um dedicado filólogo, em especial do grego do Novo Testamento. Um humanista cristão, preocupado com os problemas da sociedade e da educação. Um engajado político nos debates do Conselho Maior de Zurique e na resistência às ações intervencionistas da Igreja Romana. E, por fim, um fiel pastor na condução do rebanho, que, segundo sua convicção, Deus lhe confiara cuidar. Espero que esse livro contribua para apresentar-lhe o pensamento do grande reformador suíço-alemão. Então vamos lá. Ulrich Zwingli, né, uma folha de rosto simples.
outra folha de rosto. A gente vem aqui para a ficha catalográfica, né? Ulrich Zwingli, A Origem Intelectual da Reforma Suíça, Everton B. Tokaczek, editora Peregrino 2021. Olha só, queridos, não é um material traduzido de fora. O que eu quero dizer com isso? Não é uma coletânea de Zwingli que já existia em outros lugares. Dedico esse livro a Mário Sérgio, Daniela, Mário Sérgio Filho, Ana Clara e Vó Lúcia, que com seus dons servem à Igreja de Cristo. Aqui um índice, para o tamanho da obra, é um índice bem detalhado, né? Então nós temos o início da Reforma Suíça, tornando-se um pároco erudito, as fontes de Zwingli, abraçando a fé reformada. Zwingli foi um discípulo de Martinho Lutero, o confronto com a antiga religião, o trabalho pastoral, uma palavra final, os artigos com as 67 conclusões, em 1523, do Evangelho, da autoridade de Cristo, da liberdade cristã, da excomunhão, da autoridade temporal, da oração, das ofensas, do purgatório, do sacerdócio. Aí vem da correção dos abusos, breve instrução cristã também, de 1523, a maneira observada da pregação, a prática uso da ceia do Senhor, as 10 teses de Berna, exposição da fé. E tem alguns anexos, que são a cronologia, lista das obras literárias, textos primários comentados, estudo continuado sobre Ulrich Zwingli, uma carta ao bom povo de Appenzell. Então a gente tem um prefácio, vamos ler um pedacinho do prefácio. O livro que você tem em mãos é uma gema de ouro robusta, extraída das profundas minas da história da Reforma Protestante do século XVI. Realmente, a publicação deste livro é de grande alento e inestimável ajuda aos leitores de língua portuguesa que buscam conhecer a teologia reformada ad fontes, especialmente buscando conhecer a obra de um dos reformadores mais negligenciados no que diz respeito à publicação em nosso vernáculo. Refiro-me a Ulrich Zwingli, um gigante da reforma inexplicavelmente esquecido. Primeiramente, devo destacar o profícuo trabalho do tradutor e organizador desse material. Conheço o Everton Tokaczek há alguns anos, e uma das mais excelentes virtudes que pode-se perceber nele é o apreço pela sã doutrina e o esforço em traduzir e tornar acessível textos produzidos há séculos, que possuam relevância para os dias atuais. E nesse afã de publicar os textos antigos, chega-nos às mãos os textos escolhidos de Ulrich Zwingli. Sendo assim, esse material possui credibilidade, pois é resultado de anos de pesquisa para a docência, um dos labores do tradutor na disciplina Teologia da Reforma na UMESP, campus avançado de Porto Velho. A qualidade, pois, é uma tradução ad fontes que apresenta fidedignamente o pensamento do reformador suíço. Isso é muito bom. Se vocês acompanharem outros livros do Everton, do Tokaczek, vocês vão entender que ele não faz concessões. Reclamam da CPAD, que modificou o dicionário Vini. Reclamam da Fiel, que tirou um capítulo de um livro de teologia sistemática. Reclama de grego, reclama de troiano. O Everton, o reverendo Everton, ele não negocia com princípios fundamentais da Escritura. Então ele vai pegar a obra do Zwingli e vai te trazer o que está escrito. Se tem uma obra um autor onde você não vai ter medo de ler os materiais, é esse autor. E em breve, em outubro, nós vamos ter ele aqui no nosso mês da Reforma, na série de lives a respeito da Reforma Protestante. O início da Reforma Suíça. Ulrich Zwingli é um reformador muito mencionado, mas documentalmente desconhecido. O pouco que sabemos dele é, em geral, de fontes secundárias ou de breves citações de alguns de seus textos. A ignorância acerca do pensamento do reformador suíço pode induzir-nos a pensar que os seus escritos são de pouco proveito. Todavia, isso seria um grave erro. Ele merece ser estudado ad fontes, a fim de pensarmos o seu valor e contribuição na reforma e para a igreja evangélica contemporânea. Os leitores descobrirão que seus escritos ainda são recursos que podem contribuir para a interpretação da fé cristã e a prática da piedade.
tornando-se um pároco erudito. Ulrich Zwingli nasceu em Witthaus, St. Gallen, em 1º de janeiro de 1484, estudou filosofia, teologia e estudos humanísticos em Viena e Basileia, onde recebeu o título de mestre em artes. Aqui a nota explicando. Zwingli foi enviado para estudar em Basileia latim e os clássicos aos 10 anos de idade. Das influências sobre Zwingli nesse período de formação, sabe-se que academicamente Thomas Wittenbach foi um dos seus professores e representava a escola filosófica da Via Antiqua na Universidade de Basileia. Ulrich Gabler afirma que Wittenbach baseava o seu ensino acadêmico em obras de Tomás de Aquino e de Pedro Lombardo, com o comentário de Duns Scotus. Tá? Aqui tem de onde ele tirou isso. O compromisso com a reforma da Igreja ocorreu inicialmente pelo seu interesse humanista erasmiano, mas posteriormente o conhecimento das Escrituras refinou o seu entendimento do Evangelho e redirecionou seu engajamento político eclesiástico. Após a sua graduação, ele é ordenado pároco a fim de assumir a liderança eclesiástica em Glarus. Ele não possuía um título acadêmico de teologia, entretanto era um autodidata e assim iniciou seus estudos ministeriais antes de assumir o pastorado da igreja da cidade. Todavia, isso não significa que Zwingli era totalmente ignorante quanto aos tópicos teológicos. Deve-se considerar que, naquela época, nas universidades cristãs, era impossível adquirir qualquer graduação sem que se estudasse as disciplinas teológicas como parte do currículo acadêmico. Ele adquiriu competência necessária com seus estudos pessoais. Numa carta datada de 23 de fevereiro de 1513, ele escreveu que, embora eu tenha um conhecimento fraco do latim, agora aprendi grego. Portanto, dê-me bons conselhos para que o meu trabalho não seja em vão. O que devo estudar após a gramática de Crissolora? Resolvi tão firmemente estudar o grego que, além de Deus, ninguém pode me desviar dele. Eu não me importo com a fama, a qual a busca nem sempre é honrosa, mas estou preocupado com os escritos sacros. 6. Zwingli, citado por Hans Hillerbrand, The Reformation, nas suas próprias palavras. As fontes de Zwingli. A erudição acadêmica de Zwingli não é medida com facilidade. Ele não foi discípulo de um único mestre, nem se limitou aos seus estudos formais. Bullinger comenta que Zwingli aprendeu Valéros máximos de cor, leu muitos livros históricos, mas especialmente as escrituras sagradas. Depois de ter obtido alguma proficiência em grego, continuou a estudá-lo diligentemente, lendo com facilidade a Lúcian e outros autores gregos. Ele também elogiou o trabalho de Johannes Pisse Mirandolani, especialmente suas resoluções sobre proposições que Mirandolani havia discutido em Roma. Zwingli foi um discípulo de Martinho Lutero. Vocês sabem que eles tinham uma diferença séria, né? Zwingli não recebeu influência de Lutero na formação de seu pensamento teológico. Há evidências de que ele não se viu como um luterano, nem como dependente dos escritos de Lutero. O próprio Zwingli relata: quando comecei, no ano de 1519, a pregar em Zurique, diante de respeitáveis nobres, primeiro mostrei-lhes que, com a ajuda de Deus, pensava expor o Evangelho segundo Mateus, sem motivações humanas e sem me deixar guiar nem me seduzir por elas. Cheguei a Zurique em 27 de dezembro de 1518 e no início do ano de 1519 nada sabia de Lutero, a não ser que tinham publicado um escrito sobre indulgências, escrito que a mim nada de novo acrescentou. E acerca das indulgências, havia aprendido que são um engano e uma falsa luz. Isto aprendi numa discussão promovida em Basileia, vários anos antes, com o Dr. Thomas Wittenbach e de Biel, ainda que eu mesmo não estivesse presente nos debates. Por isso, o escrito de Lutero pouco me ajudaria em meus sermões sobre o Evangelho segundo São Mateus, que fique bem claro que comecei a pregar bem antes de ter conhecido o nome de Lutero. E para poder pregar, dediquei-me 10 anos a estudar profundamente a língua grega, com o fim de conhecer a doutrina de Cristo em seu idioma original. Que outros julguem se com isto tenho trabalhado corretamente, mas é certo de que não foi Lutero quem me induziu a isto. Repito que desconhecia seu nome e chegou a meus ouvidos 2 anos após ter me dedicado
por conta do estudo da Escritura Sagrada. Tudo o que lhe dele Lutero acerca de suas doutrinas sobre fé, seus ensinos, suas opiniões e considerações referentes à Escritura Sagrada, porque discussões não me interessaram, apesar de que expressam boa reflexão, é tão firmemente baseado na palavra de Deus que não é possível que alguém seja capaz de refutá-lo. Entretanto, não admito que os papistas me chamem de luterano, pois a doutrina de Cristo não aprendi com Lutero, mas da própria palavra de Deus. Se Lutero prega Cristo, eu também faço o mesmo, ainda que inumeráveis pessoas louvem a Deus por causa dos feitos de Lutero, mais do que por mim e outros somente. Deus engrandece ou diminui segundo a sua santa vontade. Percebe? Ele não está diminuindo Lutero, ele não está desdenhando de Lutero, mas ele está mostrando o quê? Que ele já tinha um estudo, já entendia sobre indulgências quando o material de Lutero veio para as mãos dele. Ele não queria ser conhecido como luterano, porque ele não vinha de Lutero, ele vinha do estudo da palavra de Deus. Ou seja, é uma forma de enaltecer o nome do Senhor, né? Forma correta de colocar o nome de Deus de uma forma elevada, mas não brincando de chapa branca, entendeu? Eu, Ulrich Zwingli, confesso ter pregado na nobilíssima cidade de Zurique os artigos e conclusões que passarei a expor. Encontram-se baseado na Sagrada Escritura, teopneustos, ou seja, palavra inspirada por Deus. Ofereço-me para defender esses artigos e estou disposto a ser ensinado, caso não tenha compreendido corretamente a Sagrada Escritura. Olha aqui, ó. Eu estou aqui para defender o que eu escrevi, ou em outras palavras, sou responsável pelo que eu escrevi, tá bem? E se eu errei em alguma coisa, eu estou aqui para aprender e a corrigir o meu erro. É isso que ele está falando. Mas qualquer correção que me faça permanecer fundamentalmente sobre a Sagrada Escritura. Então aí tem do Evangelho, da autoridade de Cristo, da liberdade cristã, da excomunhão, da autoridade temporal, da oração, das ofensas, sempre com muitas notas indicando, tá, ajudando a gente a entender o que está escrito. Do sacerdócio, da correção de abusos, vamos ver, ó. Do sacerdócio. A Sagrada Escritura nada sabe desse caráter especial de que se apropriam os sacerdotes em tempos recentes. A Escritura Sagrada tampouco reconhece outros sacerdotes fora daqueles que pregam a palavra de Deus. Acerca desses últimos, ordena que sejam honrados, lhes proporcionando o necessário para seu sustento físico. Olha só, tampouco reconhece outros sacerdotes fora daquele que pregam a palavra de Deus. Por isso que a igreja papista pra gente, para quem é cristão de verdade, é uma seita, tá? Por quê? Porque eles não pregam a palavra de Deus. Eles inventaram um evangelho da mentira, tá bom? Então, eles não são sacerdote do Deus Altíssimo, não são sacerdotes de Cristo. Da correção dos abusos, ó, breve instrução cristã, dirigida pelo honorável conselho da cidade de Zurique aos pastores e pregadores que habitam em suas cidades e territórios, a fim de que, sucessivamente, anunciem a todos a verdade evangélica e preguem aos fiéis. Mandato. Nós, burgomestres, tanto do pequeno como do conselho maior, chamado dos 200 da cidade de Zurique, dirigimos a todos os clérigos e leigos, prelados, abades, decanos, curas, pastores e pregadores da palavra de Deus que residem em nossas cidades e territórios, nossa saudação, a expressão de nossa boa vontade e, antes de tudo, os nossos melhores sentimentos. Como podem compreender, segundo a nossa última ordenança, havíamos prometido, assim que possível, o envio de uma breve instrução extraída da Escritura Sagrada pelos eruditos. Conforme as nossas disposições, este documento foi escrito e inspecionado o seu teor. Comprovamos que está tão solidamente fundamentado nas divinas e evangélicas escrituras do Novo e Antigo Testamento, que, de acordo com a nossa promessa, procedemos a remetê-lo a cada um pessoalmente sem demora. Rogamos que se conformem à ordenança antes mencionada e que se apliquem zelosamente ao estudo da presente instrução, verificando o seu conteúdo e comparando-o com as versões originais das Escrituras. Temos firme esperança de que ele os conduzirá passo a passo no conhecimento da divina e verdadeira Escritura, e também os fará aptos para conduzir a outros. Aí, aqui começa a breve instrução, olha.
a prática ou uso da ceia do Senhor. A educação humanista de Zwingli lhe serviu para questionar a tradição eucarística do magistério romano. Ele rompe com o ensino da transubstanciação que se tornara comum na cristandade ocidental. A antiga liturgia de Zwingli preserva resquícios da liturgia romana medieval em sua estrutura. Hermann Sasse observa, e vai dar a opinião dele. A exposição da fé. O livro A Exposição da Fé resultou do desenvolvimento do seu pensamento político do período final da vida de Zwingli. Os cantões protestantes de Zurique e Berna envolveram num conflito com o cantão das Cinco Florestas. O partido evangélico prevaleceu no combate, mas a hostilidade fundamental foi resolvida não por conquista nem por conciliação. O édito da Dieta de Speyer, que antecedeu o primeiro acordo de Kappel e a pacificação temporária da Europa, criou uma situação mais desfavorável para os reformadores. Era contra esse ameaçador contexto no qual Zwingli, que dificultou a aceitação de um acordo com os luteranos em Marburgo e que também resultou em medidas para criar uma ampla aliança de resistência ao Império. Ele propôs uma união com Hesse e Veneza, no outono de 1529. E em 1530 fez uma aproximação de sucesso com Estrasburgo, bem como a primeira abertura para uma aliança com a França. A situação para os reformados suíços não era boa. A Dieta de Augsburgo reforçou o domínio de Charles e a controvérsia eucarística separou os suíços da maior parte dos protestantes. As 4 cidades da Confissão Tetrapolitana, preferindo entrar na Liga Esmalcada, isolou Zwingli. Consequentemente, Zwingli compôs sua exposição de fé no início do verão de 1531 e enviou uma cópia para a corte francesa pelas mãos de Rudolf Colin, amigo de Zwingli e professor de grego na escola de Münster. Se o rei francês leu o livro, não se sabe. Entretanto, não houve acordo diplomático entre a França e a Suíça. A perseguição francesa continuou, desencadeando o desastre da Segunda Guerra de Kappel, quando houve a morte de Zwingli. O livro, em seu aspecto político, só serviu para aumentar o conflito existente entre luteranos e zwinglianos. Heinrich Bullinger publicou o livro em fevereiro de 1536. O texto de Zwingli surgiu simultaneamente à primeira confissão helvética, e Bullinger fez isso com a finalidade de mostrar a sua lealdade ao pensamento do seu antecessor Zwingli. Na sua exposição teológica de controvertidos temas, não difere essencialmente dos demais líderes da Reforma. O ponto conflitante é a doutrina da Santa Ceia, em especial ao pensamento de Lutero. Uma característica marcante no estilo de argumentação de Zwingli é seus constantes apelos aos textos da Escritura em apoio ao seu pensamento. Esse livro é uma confissão de fé e também uma defesa das calúnias que o perseguiam. A estrutura da exposição é elaborada com base no credo apostólico, cuidadosamente não disse nada acerca do Espírito Santo. Entretanto, dedicou-se ao controverso tema da Santa Ceia. Basicamente, os argumentos usados são substancialmente os mesmos dos tratados anteriores sobre a ceia. Então, ao piedoso leitor, prefácio, de Deus e da adoração a Deus, do Senhor Cristo, da presença do corpo de Cristo na ceia, da virtude dos sacramentos, da igreja, do governo, da vida eterna, dos anabatistas, Zurique, o servo mais devoto de Sua Majestade, H. Zwingli. Aí vem o anexo 1, a cronologia. Desde o nascimento, Zwingli morre na Batalha de Kappel, aqui em 1531. Anexo 2, lista das obras literárias de Zwingli, textos primários comentados, fonte primária comentada, estudo continuado sobre Ulrich Zwingli, biografias, manuais de história e de teologia da Reforma, uma carta ao bom povo de Appenzell e a bibliografia magnífica desse material. Reverendo Everton B. Tokachik é casado com Vanessa e pai de Rebeca e João Marcos. Serve como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, primeira de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico
Presbiteriano, JMC, e UBRA, Universidade Luterana do Brasil, e mestrando em Teologia e História pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper Mackenzie. Lecionou Teologia Sistemática no Seminário Presbiteriano Brasil Central, Extensão Rondônia, e no Departamento de Teologia Histórica da Faculdade Metodista de Porto Velho, campus avançado da UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. Então, esse aqui é o livro do Everton Tokaschik, Ulrich Zwingli, A Origem Intelectual da Reforma Suíça, um presente de Deus para a igreja brasileira. E nós precisamos de mais materiais como esse. Nós precisamos de ainda mais livros desse tipo e temos que ajudar quem tem a coragem de traduzir e de escrever uma obra assim. Tá bom? Lembrando que se você quer aprender boa teologia, vinda dos reformadores, boa teologia conservadora, nós temos a formação em Teologia do Nascido de Novo, que é o maior seminário realmente conservador e que vai te ensinar uma teologia prática que você vai pôr em prática. E mais, em vez de você pagar o preço normal do seminário, que é R$ 297, pelo curso inteiro, esse preço não é a mensalidade, você vai pagar só R$ 250 e ainda pode dividir esses R$ 250 até em 12 vezes no cartão, se você quiser. Link está aqui na descrição ou no QR Code da tela. Vem estudar com a gente na formação completa em Teologia do Nascido de Novo. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.